Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, caro presidente Jorge Viana, ressaltar aqui o bom desempenho na avaliação do povo brasileiro que tem tido o governo da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o IBOP, a aprovação do governo Dilma atingiu o recorde de 63%, segundo a última pesquisa revelada ontem, pois a penúltima indicava uma aprovação de 62%, e a aprovação pessoal entre janeiro e março oscilou de 78% para 79%. Trata-se do maior índice já alcançado pelo governo Lula na pesquisa IBOP encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. O percentual de 63% é o dos entrevistados que consideram o governo bom ou ótimo, de acordo com o levantamento. O índice dos que consideram o governo regular se manteve em 29%, os que consideraram ruim ou péssimo, 7%. E a aprovação pessoal de Dilma passou de 78% para 79%, dentro da margem de erro. O índice de quem desaprova Dilma se manteve em 17%. Isso é próprio da democracia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou no segundo mandato 73% de aprovação do governo e 84% na avaliação pessoal. Eu quero aqui transmitir a minha renovada confiança na presidenta Dilma Rousseff pela maneira como vem conduzindo a sua gestão, e certamente ela que esteve nesses últimos 2 dias com o Papa Francisco, teve a oportunidade de ali dialogar com o Papa de uma maneira muito sensível para todos nós brasileiros, e certamente houve a comunhão de propósitos entre as diretrizes que o Papa Francisco I vem colocando, de se dar atenção aos pobres e de a Igreja, sobretudo, também dar a sua solidariedade e preferência aos pobres de uma maneira muito consistente com aquela que caracteriza o governo da presidenta Dilma Rousseff, de erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, de promover os instrumentos de política econômica e social que possam significar a aplicação dos princípios de justiça. Mas hoje, senhor presidente, eu quero destacar a reunião havida ao final da manhã entre os prefeitos das capitais com os presidentes tanto do Senado Federal, senador Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves, ocasião em que o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, João Carlos Coser, e em nome dos prefeitos de todas as capitais brasileiras, das 27 unidades da federação, colocaram para os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados as suas principais reivindicações. Foi uma reunião altamente proveitosa, e aqui eu saliento os principais pontos reivindicados pelos prefeitos das capitais. Ao parabenizar Vossa Excelência pela oportuna iniciativa de nos colocar em Brasília para elegermos uma pauta federativa prioritária, registramos as principais reivindicações dos prefeitos das capitais sistematizadas por meio da Frente Nacional dos Prefeitos.
destacamos que apoiamos as reivindicações apresentadas pelos governadores em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no último dia 18 de março. Estas são as prioridades para potencializar investimentos, zelar pelo equilíbrio fiscal e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Para otimizar receitas e eficientizar despesas, primeiro, reduzir o custo da dívida dos municípios com a União, revisar as condições contratuais atuais, trocar o indexador, que hoje é o IGPI, mais 9%, somando 17% ao ano, para o IPCA mais juros de 2%, limitado à Selic, reduzir o limite do comprometimento das receitas com os pagamentos das dívidas em 4 pontos percentuais, hoje está em 13%, então diminuir até 9%, e recalcular os saldos devedores e dos resíduos dos contratos desde o início da vigência, utilizando a taxa Selic como teto mensal do encargo. Segundo, instituir programa de ajuste fiscal para municípios similarmente aos estados. A alteração da medida provisória 2185, hífen 35 de 2001, possibilitando aos municípios realizarem operações de crédito dentro dos parâmetros estabelecidos no programa de ajuste fiscal a ser firmado com a União, excepcionalizando, portanto, a aplicação dos limites de endividamento impostos pela medida provisória 2185, 35/2001 e pelo Senado Federal, as resoluções 40 e 43 de 2001. Ou seja, essa medida permitiria a isonomia de tratamento entre estados e municípios. A medida deverá contemplar critério de corte para a elegibilidade de municípios, por exemplo, de imediato, somente capitais e ou cidades acima de 700 mil habitantes, num prazo de tantos anos para municípios entre 400 mil e 700 mil habitantes. Esses dois itens, principalmente, reduzir o custo da dívida dos municípios com a União com a troca do indexador e a instituição do programa de ajuste fiscal para municípios similarmente aos estados, a medida para permitir isonomia de tratamento entre estados e municípios, o que é de bom senso, foram as duas medidas destacadas pelo prefeito Fernando Haddad no momento em que usou a palavra. Ele defendeu a troca dos indexadores das dívidas municipais, lembrou que o governo federal enviou no início do ano um projeto de lei complementar com esse objetivo, o PLP 238/2013, que tramita na Câmara dos Deputados. E ele também diz que na década de 90, a taxa de juros paga pelo governo federal para rolar a sua dívida era de 25%, 30% e até 45%. Nesse contexto, os prefeitos, acuados por taxas de juros exorbitantes, aceitaram contratos com taxa de juros de IGPM mais 6% ou IGPM mais 9%, o que representava uma situação relativamente confortável à época, mas agora a situação mudou com a taxa Selic a 7,25%, e um município hoje pode estar pagando o IGPM mais 9%, enquanto que a União rola a sua dívida a 7%. Daí porque é importante que possam as prefeituras solucionar os problemas, porque presentemente a situação está impagável. Mas também, conforme João Coser salientou, o terceiro ponto, retomar o tema do pagamento de precatórios, porque a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da medida provisória 62 de 2009 remeteu estados, municípios e credores
além do próprio Judiciário, há um novo impasse. Também é necessário modernizar a Lei de Licitações, a 8666 de 1993, da qual, inclusive, eu sou relator na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário, aprovar aperfeiçoamentos na legislação do ISS, aprovar a obrigatoriedade de revisão periódica da planta do IPTU, aprovar a lei que permita a liberação parcial de depósitos judiciais não tributários, criar mecanismo de compensação para os municípios em caso de perdas de receitas de transferências obrigatórias derivadas de adoção de medidas de incentivos fiscais adotadas pela União ou pelos Estados, revisar o marco legal de desapropriações, alterar a Lei 12.712, visando admitir a possibilidade dos municípios usarem o Fundo Garantidor de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto, e para melhorar a vida das pessoas, reduzir as tarifas para incentivar o transporte público coletivo urbano e metropolitano de massas, com diversas medidas, contratar mais médicos e disponibilizar mais recursos para a saúde, repactuar o prazo estabelecido na Lei de Resíduos Sólidos, e prioridades para o diálogo federativo permanente e estruturante, com a criação do Conselho de Gestão Fiscal, a aprovação da lei que institui o Comitê de Articulação Federativa e reconhece as entidades da representação federativa e, finalmente, reconhecer a legitimidade dos municípios por meio das suas entidades de representação nacional, proporem ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Assim, os prefeitos das capitais aqui presentes, dentre os quais Fernando Haddad, Antônio Carlos Magalhães Neto. Mais um minuto para que Vossa Excelência possa concluir, senador. Assim, estiveram presentes e o presidente Renan Calheiros e o presidente Henrique Alves transmitiram a todos os prefeitos que consideram as propostas colocadas pelos prefeitos das capitais como muito consistentes e que o Congresso Nacional vai levá-las em consideração. Muito obrigado, senhora presidenta Vanessa Graziotin.